Quem herdará o reino espiritual? É isso mesmo. Quem herdará o reino espiritual? Vamos ler aqui. A nossa irmã pediu para que a gente comente sobre isso e eu vou dar continuidade agora, porque vou ser prolixo. 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9 em diante, ele dá vários entendimentos, então por isso que eu estou fatiando esses escritos. E volto a falar que eu estou gravando aqui para 2 aplicativos. Um, eu posso colocar os textos bíblicos, né? Onde nós temos o nosso canal, lá naquele Y grande, né? Limpos pelo Evangelho Eterno. Já nesse aqui eu não posso colocar porque o aplicativo entende que são da direitos autorais, então a gente não pode colocar textos bíblicos. Eu coloco às vezes algum versículo assim, mas você tem que pôr fora de fazer o quê? Mas aí abre a sua Bíblia aí, você do aplicativo, 1 Coríntios capítulo 6, do 9 ao 11. Veja. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo, o Espírito do nosso Deus. Aqui existe um entendimento muito além, muito além do religioso. Se você pegar essa situação e você trazer para os seus dias de hoje, não dá. Por que não dá? Porque quando Paulo escreveu isso, esse acontecido aqui de Apocalipse capítulo 1, versículo 10, não tinha acontecido ainda. Achei-me no Espírito, assim disse João. Achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. Então, se você não entender o que significou esse dia do Senhor aqui, é difícil você conseguir fazer uma cronologia bíblica. Você vai ser mais um que estará com o seu corpício. Eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 30 de outubro de 2023, mas para um religioso, esse escrito aqui, que eu li agora em 1 Coríntios 6, 9 ao 14, ao 13 que eu li aqui, eu li até o 13, até o 11. Para um religioso, ele está com o corpo aqui nesse ano 2023, mas a cabecinha dele está há quase 2000 anos atrás. Está lá no tempo de Paulo. Ele pega isso aqui, alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, santificados. Por quê? Paulo estava falando que alguns o quê? Que estavam antes da cruz. Antes do sacrifício no madeiro. Sabe lá, se foi cruz ou se ele foi pendurado assim? Antes do sacrifício do madeiro. Então Paulo estava ali naqueles dias falando que eles foram lavados. Mas que nem eu. Eu nasci em 67. 1967. O dia do Senhor deu-se início no ano 66. Na primeira era cristã. No ano 66. Não é 1966. É no ano 66. E esse dia do Senhor, ele durou a metade de um tempo, a metade de uma semana, 1260 dias ou 42 meses. Então esse dia do Senhor durou de 66 do início até mês de agosto do ano 70 DC. Não é 1970. Ou seja, nós estamos em 2023, daqui a 47 anos irá fazer 2000 anos que aconteceu o dia do Senhor. Então quando você reconhece que o dia do Senhor foi o dia do juízo de Deus, que foi profetizado em Joel, Sofonias, Amós, Lamentações, Ezequiel, Jeremias, Isaías, Malaquias capítulo 4, versículo 5, Paulo falou a respeito do dia do Senhor. O escritor de Hebreus, que eu acredito que foi Apolo, ele falou a respeito do grande dia, que o dia estava próximo. Então, enquanto você não entender o que foi o dia do Senhor, você ficará futurizando isso. Você irá pegar isso daqui, olha,
Nós fomos, não. Eu e você quem nasceu do ano 70 para cá, ou seja, que já tem esse, quem nasceu do ano 70 para cá, já vão lá quase 2000 anos, eles não foram lavados. Eu não fui lavado pelo sangue da cruz, eu não fui batizado pelo sangue da cruz, não. Eu não. Eu nasci depois do Apocalipse 1:10, eu nasci depois do dia do Senhor. Então, na verdade, o que ocorreu comigo é Apocalipse 21:3. O que aconteceu comigo é Apocalipse 21:3. No ano 70, Deus estabeleceu o tabernáculo, o templo dele espiritual nos homens, ou seja, no espírito dos homens, onde ele mesmo faz presente. Ele se faz presente. Ele é a morada de Deus nos espíritos das pessoas. Porque Deus, ele é espírito. E você tendo Deus como morada, você precisa de sangue para te lavar? De água para te purificar? De mão de alguém na sua cabeça? De copo de água em cima do telefone? Não, não precisa. Porque aconteceu, Apocalipse 11:15, Deus estabeleceu o reino dele no espírito das pessoas. Foi estabelecido o reino. Tá, então eu falei do versículo 11, agora o versículo 9 e 10. Então aqui, naquele tempo, Paulo estava falando que quem praticasse qualquer natureza carnal, qualquer transgressão carnal, desde de uma simples olhar para uma mulher casada, ao ponto de um homicídio, de um suicídio, o peso é o mesmo, é uma transgressão carnal, da natureza carnal. Então ele estava falando que os que praticavam isso naquela época não herdariam o reino de Deus, o reino espiritual. Mas ninguém herda o reino de Deus na carne. Não adianta. Nenhuma pessoa que fica por aí usando da Bíblia, usando dos escritos bíblicos, para falar que dízimo é dinheiro, coisa que nunca foi, para falar que a comunhão que uma pessoa tem com Deus é quando come pão e suco, come pão e bebe suco, é uma grande mentira. O que purifica uma pessoa é a água de uma piscina. O peso é o mesmo de um assaltante de banco. Para esse que fica falando que dízimo é dinheiro, o peso é maior ainda. Por quê? Porque ele tem os escritos na mão, mas ele não obedece. Ele usa os escritos para mentir, para roubar, para enganar. Então o peso nele é maior do que num assaltante de banco. Porque o assaltante de banco não tem a Bíblia como bolsa. O assaltante de banco está livre, leve e solto na sua natureza carnal, praticando a transgressão. E qual a diferença desse? Qual a diferença? Eu estou aqui, eu não estou falando de dízimo, eu não sou religioso, nada. Você é santo. Não, eu sou pior do que todos. Mas eu reconheço que essa natureza carnal não herdará coisa boa nenhuma. Quando chegar o tempo que o Criador falar, não, chega, já deu, ele apaga essa alma, que apaga essa vida, esse corpo cai, esse corpo tomba. Esse corpo não vai herdar nada, ele vai herdar o inferno, porque inferno é sepultura, é cova, é o Sheol. Os judeus tratavam inferno como Geena, que era o aterro sanitário lá em Jerusalém. Então, independente, isso daqui, nenhum herda. Vai tudo para a sepultura, vai tudo para a terra. O que volta para o reino espiritual é o espírito. Eclesiastes 12:7, e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Acabou. E o que é que cada um colhe? Colhe-se aquilo que a pessoa planta. Esse é o juízo diário na vida de uma pessoa. Gálatas 6:7-8. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Este é o resumo desse entendimento, desses escritos. Quem herdará o reino espiritual? Na carne ninguém, nenhum ser humano, apenas o Espírito voltará de onde veio, do reino espiritual, tá bom? Dê o like, comenta, compartilha, se inscreva. Até a próxima, se assim o Pai permitir. Tchau, tchau.